E aí, pessoal, tudo bem? Professor André falando aqui. Esse vídeo aqui é uma resolução da prova de Física da EAR, Escola de Especialistas da Aeronáutica, 2021-2. Na verdade, não é um só vídeo. Eu separei em 4 vídeos com 6 questões cada um, para ficar menor um pouquinho, ok? O código da prova que eu utilizei para fazer essa resolução é o 77. Todas essas informações você pode encontrar aqui na descrição dos vídeos. Se você observar a descrição, você vai ver que tem a lista de todas as questões que foram resolvidas naquele vídeo, bem como o tempo que você pode encontrar cada uma delas, certo? Outra coisa, em algumas questões eu fiz uma resolução um pouco mais lenta, explicando todos os conceitos de física que estão envolvidos nela. Então, algumas podem ser um pouco mais demoradas por conta disso. Bora para a resolução? Bom, pessoal, então começando pela questão 73, que é a primeira questão de física dessa prova. Eu vou primeiramente ler a questão e depois explicar um pouquinho melhor. A questão fala o seguinte: Carlos, professor de física, procurou em uma de suas aulas discutir com seus alunos a facilidade de girar uma porca, com auxílio de uma chave, conforme a figura a seguir. Explicou então aos alunos que, para que as forças F1 e F2, de intensidades distintas, possibilitem à porca a mesma facilidade de girar em torno do seu eixo, o valor da intensidade F2 deverá ser intensidade de F2, né? A intensidade da força 2. Então, aqui ele quer comparar a intensidade da força 2 em relação à força 1, para que as duas proporcionem a mesma facilidade de girar. Ou seja, quando ele fala em facilidade de girar, ele está falando de torque, que é, como podemos dizer, a força motriz da rotação. Nós queremos que a porca rotacione, gire em torno do seu eixo. Bom, nesse caso é óbvio que a força 2 e a força 1 vão ser diferentes, porque elas são aplicadas a distâncias diferentes a partir do eixo de rotação. O braço de alavanca é diferente para as duas. Porém, os torques aplicados pelas duas forças serão iguais. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é que os torques são iguais. Portanto, o torque aplicado pela força 1 deverá ser igual ao torque aplicado pela força 2. Só vamos lembrar qual é a definição de torque, como que a gente calcula o torque. O torque é igual a força vezes o braço de alavanca vezes o seno entre os dois, seno de θ, sendo θ o ângulo entre o braço de alavanca, aqui o braço de alavanca, na chave, e a direção de aplicação das forças. Nesse caso, o ângulo vai ser de 90 graus. O seno de 90 graus é igual a 1. Portanto, nós podemos ignorar o seno aqui na equação. Então, vai ficar assim. Torque 1 é igual a força 1 vezes o braço de alavanca 1, que tem que ser igual a força 2 vezes o braço de alavanca 2. Nesse caso, o que ele quer saber no problema é o valor de F2 em função de F1. Então, devemos isolar F2 aqui na equação. Tá? Deixar isolado para descobrir. Como que a gente faz isso? Passando o braço de alavanca 2, dividindo do outro lado da equação. Então, vai ficar força 1 vezes o braço de alavanca 1, dividido pelo braço de alavanca 2. Isso aqui vai ser igual a F2. Bom, vou só inverter os lados aqui. F2 é igual a F1, que não tem valor, né? Só F1, vezes. Quanto que é o braço de alavanca 1? É só olhar aqui, ó. Não está especificado aqui. Mas se o braço de alavanca 2, que é a distância do eixo aqui até o ponto de aplicação da força 2, é igual a 30 centímetros, e a distância entre o ponto de aplicação de cada uma das forças é 10 centímetros, então aqui é 20 centímetros. Então o braço de alavanca 2 é 20 centímetros. Vou colocar em metros, mas não precisa porque aqui eles vão se cancelar. Eu não quero o valor do torque, é só uma relação entre as forças. Então nem precisaria colocar no sistema internacional, mas eu vou colocar. 20 centímetros ficaria 0,2 metros. E embaixo o braço de alavanca 2, que é os 30 centímetros aqui. Então, 0,3 metros. Ok? Bom,
0,2 dividido por 0,3 é a mesma coisa que 2 dividido por 3. Seria só multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo, né? Se ficar difícil perceber aqui. Então, nós podemos dizer que F2 é igual a 2 terços de F1. 2 terços é aproximadamente 0,66, né? Ou seja, F2 é menor que F1. Então, aqui, ó, resposta correta, letra C. 2 terços de F1. É óbvio que F2 vai ser menor, porque ela está sendo aplicada com um braço de alavanca maior. Então, ela pode ser menor e gerar o mesmo torque. Ok? Então, esse é o resultado da questão 73. Questão 74. Em um laboratório, foram aquecidas duas amostras de um mesmo líquido, inicialmente a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. A amostra A continha 1 litro desse líquido e a amostra B continha 2 litros. Ambas as amostras foram aquecidas por 3 minutos, em recipientes de mesmo material e garantindo que a quantidade de calor cedida pela chama fosse a mesma para as duas amostras. Das figuras que se seguem, qual delas representa o gráfico da quantidade de calor cedida às amostras em função da variação de suas temperaturas durante o período de tempo considerado? Bom, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quais são as massas dessas amostras? Né? Porque a primeira tem 1 litro. Aqui, a amostra A contém 1 litro desse líquido. E a amostra B, 2 litros. Só que eles são o mesmo líquido. Ou seja, se o volume de B é o dobro do volume de A, né? A é 1 litro, B é 2 litros. Então, se a massa de A for M, a massa de B vai ser 2M. Não importa quanto for. É o dobro da massa de A. Bom, então já sabemos que a massa de B é maior. A temperatura inicial era a mesma. Eles são aquecidos pelo mesmo tempo e recebem calor a uma mesma taxa. Ou seja, eles recebem a mesma quantidade de calor por intervalo de tempo. Bom, lembrando da equação, que nos diz como calcular a quantidade de calor recebida em função da temperatura, nós temos que a equação é o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Nesse caso, nesses 3 minutos, a quantidade de calor recebida é igual. Qual das amostras? A amostra A ou a amostra B é que vai aumentar mais a sua temperatura nesse caso, sabendo que o calor específico é o mesmo, porque eles são o mesmo material. A massa de B é maior. A massa de B é 2 vezes a massa de A. Qual das duas amostras vai aumentar mais a sua temperatura? A amostra A. A amostra A vai ter o dobro de aumento da temperatura que a amostra B, porque a massa dela é a metade da amostra B. Ou seja, vamos analisar os gráficos aqui. Na letra A, nós temos variação de temperatura em função aqui do calor recebido em calorias, e temos que a amostra B se aquece mais rapidamente. Né? No final aqui, ó, se a gente considerar que ela parou de receber calor aqui, a amostra B estaria numa temperatura bem maior do que da amostra A. E isso não está correto, porque a amostra B tem uma massa maior. Então não é correto que ela se aqueça mais rapidamente. No gráfico B, a amostra A nem aumenta de temperatura, ela permanece com temperatura constante. Isso também está incorreto. No gráfico C, ele coloca as amostras A e B numa mesma condição. Mas isso não pode, porque apesar deles terem o mesmo calor específico e as mesmas condições iniciais, a massa é diferente e isso vai influenciar na variação de temperatura. Então a única que pode estar correta é a letra D. A amostra A se aquece mais rapidamente e no final vai estar numa temperatura maior do que a amostra B. Essa foi a questão 74. Bom, pessoal, questão 75 agora, vamos lá? A figura a seguir representa a propagação de uma onda ao longo de uma corda. Considerando a velocidade de propagação dessa onda igual a 0,32 metros por segundo e observando o gráfico, podemos afirmar corretamente que sua amplitude e sua frequência são, respectivamente, iguais a. Bom, então uma questão sobre ondulatória, alguns conceitos básicos, né? Vamos colocar aqui só uma questão sobre ondulatória. Bom, então o que ele está perguntando? A primeira coisa que ele quer saber é amplitude. Devemos lembrar o que é a amplitude de uma onda. Então,
nós temos aqui as cristas, né? Aqui é uma crista, aqui é uma crista, né? E aqui os vales. Vale e outro vale, né? O ponto mais baixo. Essa linha aqui, que é o eixo X, representa a posição de equilíbrio. Devemos lembrar que a amplitude é o quê? É a distância entre a posição de equilíbrio, que é a posição em que poderia ser uma corda, por exemplo, como aqui é uma onda numa corda, né? Essa posição de equilíbrio seria a posição que a corda estaria se não tivesse onda, né? Se não tivesse onda nenhuma sendo transportada através dela. Então, é a distância entre a posição de equilíbrio e o ponto mais alto ou o ponto mais baixo aqui, como é uma onda senoidal, vai ser igual. Então, é isso aqui a amplitude, certo? Como nós temos que a distância de uma crista até um vale é 2,4 centímetros, a metade, que é da posição de equilíbrio até o ponto mais alto, é 2,4 dividido por 2. Então, podemos dizer, só para fazer uma conta, né? A amplitude é igual a 2,4 centímetros dividido por 2. Né? Que isso aqui vai ser igual a 1,2 centímetros. Bom, agora vamos descobrir a frequência. Para descobrir a frequência, nós devemos lembrar daquela equação. Velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Nós queremos saber a frequência, então vamos isolar a frequência. A frequência é igual a velocidade de propagação dividido pelo comprimento de onda. Ó, isolei aqui, passei o comprimento de onda dividindo, só troquei de lado. Às vezes, tem pessoas que ficam um pouco confusas com isso, mas é coisa simples. Ok, então basta dividir a velocidade de propagação pelo comprimento de onda. Agora a pergunta é, qual é o comprimento de onda nessa situação, dessa onda aí se propagando nessa corda? Lembrando que o comprimento de onda pode ser a distância entre uma crista e outra crista, duas cristas consecutivas. Ou pode ser dois vales consecutivos, nesse caso vai ser o mesmo, ou até entre dois pontos quaisquer que estejam que estejam com a mesma fase, né, que estejam em fase. Então aqui, ó, ele está subindo, vai ter que ser aqui de novo, ó, subindo, né? Falando de uma maneira fácil aqui. Então, nós podemos ver que o comprimento de onda é de 0 a 2 centímetros. Ou aqui, ó, vamos tentar aqui de 1,5 até 3,5, né? De meio centímetro até 2,5. Então, é 2 centímetros. Então, vamos fazer a conta. A velocidade de propagação foi dada aqui no enunciado, 0,32 metros por segundo. Vamos lá. Frequência é igual a... Vamos fazer assim, vamos converter, daria para converter tanto a velocidade para centímetros por segundo ou o comprimento de onda para metros, porque eles têm que ficar ambos no sistema internacional ou ambos em centímetros, né, sistema CGS. Vamos converter os dois para metros, ok? Para o sistema internacional. Então, a velocidade fica 0,32 metros por segundo, que é no sistema internacional já. Comprimento de onda, vou colocar só aqui para não esquecer, comprimento de onda é igual a 2 centímetros, que é igual a 0,02 metros. Então, nós temos que o comprimento de onda é 0,02 metros. Fazendo essa conta, é a mesma coisa que 32 dividido por 2, né? Só multiplicar por 100 em cima e embaixo, ó, duas casas, duas casas. 32 dividido por 2, nós temos que a frequência é igual a 16 Hz. Então, aqui uma resposta e aqui a amplitude, ou seja, como está marcado aqui, letra D. Bom, pessoal, questão 76 agora. Uma questão bem interessante. Vou ler aqui. Carlinhos e Patrícia se encontram em determinado ponto ao atravessarem uma faixa de pedestre. Após o encontro, Patrícia continua seu deslocamento na direção norte, conservando sua velocidade inicial de meio metro por segundo por 1 minuto e 20 segundos até parar. Carlinhos, por sua vez, segue correndo na direção leste por 20 segundos, com aceleração constante de 0,15 metros por segundo ao quadrado, parando em seguida. Considerando-se que o ponto de encontro entre eles é a origem das posições de ambos, qual a distância em metros entre Carlinhos e Patrícia no momento em que param? Muito interessante essa questão. Então vamos analisar aqui o que aconteceu. Bom, então o que vai acontecer com eles? Eles vão se encontrar aqui. Vamos dizer que eles se encontram nesse ponto, que ali seria a origem. Vamos considerar que aqui é para norte, sul, leste, oeste. Aí tem que saber um pouquinho os pontos cardeais. Mas ok. Então o que vai acontecer? A Patrícia, ela continua o seu deslocamento na direção norte. Então ela faz um deslocamento para cá.
ser o deslocamento da Patrícia. Aqui um vetor na direção norte, ela se desloca para cá. Já o Carlinhos se desloca para na direção leste, né, sentido leste. Ok? Bom, o que vai acontecer aqui? Então, digamos que a Patrícia andou até aqui e o Carlinhos andou até aqui. Nós queremos saber a distância entre eles, né? A distância entre as posições deles quando eles param. Essa distância, quanto que ela vale? Bom, para isso nós devemos saber quanto que a Patrícia andou, né? Quanto que a Patrícia veio caminhando para cá durante 1 minuto e 20 segundos e quanto que o Carlinhos correu na direção leste, ok? Então, vamos fazer assim, vamos colocar aqui como eixo x, né? Eixo x e aqui o eixo y, certo? Então, vamos dizer que a Patrícia andou no eixo x, negativo, né? Mas aqui não é só a gente considerar na hora de fazer a conta, seria a mesma coisa se fosse para o sentido positivo, então isso não é tão importante aqui, mas só para deixar claro. E o Carlinhos andou no sentido positivo do eixo y. Ok, vamos descobrir o quanto que a Patrícia andou. Ela andou com uma velocidade constante, ou seja, um movimento retilíneo uniforme. Como que a gente escreve aqui? Posição em função do tempo é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Então, o quanto que a Patrícia andou foi posição inicial 0, né, a origem, velocidade 0,5. Tempo, 1 minuto e 20 segundos, ou seja, 1 minuto é 60, né? Vamos colocar aqui, ó. 1 minuto e 20 segundos. Então, são 60 segundos mais 20 segundos. Ou seja, isso dá igual a 80 segundos. Então, colocando aqui no tempo, 80 segundos. Tem que ser em segundos, né? Porque está tudo no sistema internacional. 80 vezes 0,5 é 40. A metade de 80, né? 80 vezes meio. Então, a posição é igual a 40 metros. Dá até para você dizer que a velocidade é negativa, então menos, então vai ficar menos 40 metros. Mas como a gente vai usar em módulo, eu vou deixar 40 mesmo, tá? Mas se fosse para ser bem exato, seria uma velocidade negativa e aí a posição ia ficar negativa. Mas eu vou deixar assim, para ficar mais fácil entender e interpretar depois. Agora vamos calcular o quanto que o Carlinhos andou. Y em função do tempo é igual. Agora, pensa comigo, no caso dele não é um movimento retilíneo e uniforme, é um movimento uniformemente variado. Né? Aqui tem aceleração, então não é um movimento uniforme. Ok? E ele também não tinha velocidade inicial, então vamos colocar assim. Vamos lembrar aqui como que é a equação. A y em função do tempo, como é um movimento acelerado, vai ficar posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então vai ficar assim. Posição inicial é 0, não tinha velocidade inicial, então vai ficar igual a 1/2 vezes 0,15. Quanto tempo ele andou? 20 segundos. Então, vezes 20 ao quadrado. Y é igual a metade de 400, que é 200, ok? Que seria 400, né? 20 ao quadrado, então dividido por 2 vai dar 200. 200 vezes 0,15 vai dar 30, ok? Mas vamos colocar aqui. Vai ficar 0,15 vezes 200. Então, isso aqui vai ser igual a 30. 30 metros. Bom, então nós descobrimos que a Patrícia andou 40 metros na direção norte, enquanto que o Carlinhos andou 30 metros na direção leste. Agora é só usar o Teorema de Pitágoras, porque nós temos um triângulo retângulo. Né? Os dois catetos, que é o quanto eles andaram, cada um deles, nós devemos descobrir a hipotenusa, que é a distância entre as posições finais deles. Então, nós temos que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a ao quadrado seria a distância ao quadrado. Distância ao quadrado é igual a b ao quadrado, vamos colocar como 40 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Se você fizer a conta lá, você vai ver que 40 ao quadrado é 1.600. Mais 30 ao quadrado, que é 900. Então, a distância vai ser igual à raiz quadrada da soma desses dois números.
1.600 mais 900 vai dar 2.500. E a raiz quadrada de 2.500 é 50. Então, a distância entre os dois é 50 metros. Letra C. Questão 77. Considere que dois corpos de massas respectivamente iguais a Mzão e Mzinho atraem-se gravitacionalmente com força de intensidade F, quando separados por uma distância d. Se esses corpos se aproximarem até ficarem uma distância igual a d sobre 3 entre si, qual será a nova intensidade da força de atração gravitacional em função de F entre eles? Bom, uma questão que envolve o conceito de gravitação. E aí nós devemos lembrar a lei da gravitação universal de Newton, que nos diz que duas massas se atraem com uma força proporcional ao valor das massas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. A equação é constante gravitacional vezes massa 1 vezes massa 2 dividido pela distância ao quadrado. Bom, como que nós vamos descobrir o que vai acontecer com a força? Bom, primeiro, qual é a força original? Exatamente essa que está escrita aqui, né? Podemos dizer assim, a força na situação 1, força 1 é igual a constante gravitacional vezes as massas dividido pela distância ao quadrado. Mas aí o que vai acontecer? Essa distância vai diminuir. O que vocês acham que vai acontecer se a distância diminuir? Obviamente, se a distância diminuir, elas vão ficar mais próximas, né? E a força vai aumentar. Agora, vamos descobrir quanto ela vai aumentar. Vamos escrever aqui, ó, força 2. A força 2, né, num segundo momento, depois que elas se aproximaram, vai ser igual a constante gravitacional vezes as massas dividido por d sobre 3, que é a nova distância, ao quadrado, ok? Isso aqui vai ser igual, vamos lá, força 2 é igual a constante gravitacional dividido por d ao quadrado sobre 9, que é 3 ao quadrado. É tudo ao quadrado, né? É d sobre 3. Nós dividimos a distância original por 3. Então, tudo tem que ser ao quadrado. É a nova distância ao quadrado. Por isso ficou d ao quadrado sobre 9. Bom, esse 9 pode ir lá para cima, né? Ó, só lembrando aqui como que se faz essa divisão de frações. Seria g vezes m minúsculo sobre 1 dividido por d ao quadrado sobre 9. Então, ó, extremos com extremos, meios com meios. Por isso, 9 vai multiplicando lá em cima. Então, vai ficar assim. Força 2 é igual a 9 vezes g, m maiúsculo, m minúsculo, dividido por d ao quadrado. Agora, dá uma olhada aqui. Observe o seguinte. Isso aqui é a força antiga, ó. É a força 1. Então, nós podemos dizer, vou até colocar de outra cor. Podemos trazer aqui para o lado, ó, e dizer assim, que a força 2 é igual a 9 vezes isso aqui, que é a força 1. Perceba que ela aumentou 9 vezes, ok? Então, a resposta correta já está marcada aqui, ó. Letra D. Força 2 é igual a 9 vezes a força 1. Se a distância divide por 3, 3 ao quadrado é 9. Então, a força aumenta 9 vezes. Se a distância fosse d sobre 2, 2 ao quadrado é 4. Então, a força aumentaria em 4 vezes. Seria 4F1. É sempre lembrar que é inversamente proporcional à distância ao quadrado, ok? Questão 78. Vou ler a questão 78 aqui. Então, ela fala o seguinte. Um transformador ideal. Primeiramente, se o transformador ideal não vai ter perdas de energia, ok? A potência que entra é a potência que sai. Com 50 espiras no enrolamento primário e 2.000 espiras no secundário, é alimentado com uma tensão alternada de 150 volts. Sendo a potência no primário igual a 3.000 watts, qual dos equipamentos abaixo poderá ser ligado ao secundário sem se queimar? Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte, lembrar da equação do transformador, ok? Que nos diz o seguinte, que a tensão 1, né, a tensão de entrada, dividido pela tensão de saída, é igual ao número de espiras no enrolamento primário, dividido pelo número de
número de espiras no enrolamento secundário, ok? V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, ok? Então, o que nós não sabemos aqui? A saída, a tensão de saída, ok? A tensão 2. Então, vamos descobrir primeiramente isso. V1, qual é a tensão de entrada? Ele é alimentado com uma tensão de 150 volts. Então, nós temos 150 volts. Dividido por V2, que nós não sabemos. É igual. Número de espiras, 1. No enrolamento primário, 50 espiras. Dividido por N2, que é 2.000 espiras. Bom, a regrinha, né? A regra de 3. Então, vamos lá. Vamos passar o V2 para cá, certo? E aí passamos o 2.000 para lá. Vamos isolar o V2 aqui na equação, na verdade. Dá até para fazer assim. Inverter os dois, V2 sobre 150 é igual a 2.000 dividido por 50. Né? Aí nós temos que, aqui dá para tirar um zero de cada um, né? Vai ficar 200 dividido por 5, vai ficar assim. V2 é igual a 200 vezes 150 dividido por 5. 150 dividido por 5 é 30. 30 vezes 200 vai dar 6.000. 6.000 volts. Ok? 6.000 volts. Bom, já sabemos a tensão de saída nesse transformador. Agora precisamos descobrir quais desses equipamentos aqui, né, na verdade explicar a resposta que está aí, por que ele pode ser ligado sem queimar nesse transformador. Então vamos lá. Qual foi a primeira coisa que ele falou aqui no exercício? Que o transformador é ideal, ou seja, a potência de entrada é a potência de saída. Então a potência de saída também é 3.000 watts, ok? Então nós temos assim, potência é igual a 3.000 watts. Beleza. Mas nós devemos lembrar que a potência é igual a tensão vezes a corrente, né? A potência elétrica. Veja que ali na resposta ele não fala nada de corrente, mas ele fala de resistência. Então nós podemos substituir a corrente por tensão sobre resistência, ok? Então vamos substituir. Potência é igual a tensão vezes tensão sobre resistência, que é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Então, potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Nós queremos saber a resistência que esse equipamento tem que ter para suportar essa potência e essa tensão, né? Então vamos isolar a resistência aqui. Resistência é igual a tensão ao quadrado sobre potência. Então vai ficar resistência é igual a 6.000 ao quadrado dividido por 3.000. Então, não precisa resolver esse 6.000 ao quadrado. Seria 6.000 vezes 6.000. Vamos pegar um 6.000 desse e dividir com 3.000. Vai ficar 2, né? 6.000 dividido por 3.000 é 2. Então, ficaria assim. Vou continuar aqui, tá? Nesse canto que está limpo para não sumir o exercício. Vai ficar assim. Resistência é igual a 6.000 dividido por 3.000 é 2, mas sobrou 6.000. 2 vezes 6.000. Ok? Então, a resistência aqui deveria ser de 12.000 ohm, ou 12 kΩ. Bom, ou seja, o equipamento tem que ter uma resistência mínima de 12 kΩ para ele conseguir suportar essa potência, essa tensão, sem queimar, né? Para ele funcionar corretamente. Ou seja, qual dessas opções aqui mostra uma opção de equipamento que realmente iria satisfazer a essa situação? Né? Letra D, um equipamento com uma resistência de 24 kΩ, ok? Bom, pessoal, essa foi a parte 1 aí do vídeo de resolução. Lembrando que esse vídeo tem continuação, né, com a parte 2, 3 e 4 aí da resolução da prova de Física da EAR 2021-2, beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!